porque o que eu vou fazer agora é colocar coisas em cima disso tudo que a gente já fez. Professor, o verde é quando o ar entra, não é isso? Isso. Então, ó, a pressão aumenta, repara que a curva da pressão, ela fica verde enquanto está subindo, enquanto o fluxo está entrando. Aí a pressão desliga, ela fica amarela. E nesse momento que o fluxo de ar começa a sair do pulmão. Então é pressão, o ar entrando. Pressão desliga, o ar sai. Ah, obrigada. Pressão desliga. Pensa mesmo que, na verdade, é literalmente isso. É como se fosse uma bomba de bicicleta que você colocou na boca. A pressão é a mesma. Na hora que você coloca na boca, o ar começa a entrar. Na hora que você tira a pressão, o ar sai. É uma Obrigada. bexiga. Literalmente é uma bexiga. Ou você, então, pressuriza, coloca uma pressão do tipo, vou assoprar 10 centímetros de água e vou colocar uma pressão de 10 dentro dessa bexiga. Ou eu coloco o volume corrente que eu quero colocar lá dentro. Ou eu pego e coloco 300 ml lá dentro. Entende a diferença entre pressão ou volume controlado? Ou eu coloco uma pressão que vai colocar um volume corrente lá dentro, ou eu coloco um volume corrente lá dentro que vai gerar uma pressão. Tipo uma bexiga. Ou eu assopro exatamente 300 ml, ou eu assopro com a mesma força por um tempo. E aí eu solto e vai ter lá o volume corrente que eu fiz assoprando com essa pressão. Se for uma bexiga mais dura, eu vou ter que fazer mais pressão. Se for uma bexiga mais dura, na hora que eu colocar 300 ml, ela vai apertar mais esses 300 ml, principalmente se eu colocar mais rápido. Deu para entender essa parte? Eu vou mostrar o próximo para vocês entenderem uma coisinha. Tá um pouquinho pequeno, então eu vou sugerir que vocês coloquem na tela grande, que aí dá para vocês verem um pouquinho melhor. Olha só, antes de eu dar play no vídeo, repara uma coisa. Lá em cima, do lado da direita para a esquerda, tem o número 458, 458. Deu para achar? Deu para ver. Tem uma sigla em cima que é VTE. 458 é um V. Isso, mas tem um TE bem pequenininho. Ah, sim, sim. VTE é volume corrente expiratório. É o quanto de ar está saindo em cada expiração. Tranquilo? Uhum. Eu sei que tem muito número aí e daqui a pouco todos eles vão fazer sentido pra gente. Mas, por enquanto, olha lá em cima só, do lado direito, da direita para a esquerda. O primeiro número, o VE total, é 10,1. Isso é volume minuto. Então, em um minuto, esse paciente está ventilando 10 litros, 10,1 Por litros. minuto. Isso. O segundo número é o volume corrente. Então, o primeiro é o volume minuto, o segundo é o volume corrente, e a nível de curiosidade, o terceiro é a frequência respiratória. Tá, o primeiro VT, o 10,1 é volume minuto. Isso. O outro volume, o 458 é volume corrente? Isso. Tá. E a frequência é o 22. Isso aí. Ah, valeu, obrigada. Agora, a nível de curiosidade, o que é o volume minuto mesmo? Volume minuto, deixa eu pegar a minha folha aqui de cabeça, eu não lembro. Isso para achar no meio desse monte de coisa. Se existisse, existe uma fórmula para volume minuto, é frequência respiratória vezes volume corrente. Caramba, muita coisa. Então, ó, volume corrente, 458. Frequência, 22. Vai dar 10,07. 10,1 aproximadamente. Frequência. Frequência é a 22. Isso. Essa é a frequência do paciente. E o volume minuto? 10,1.
Então, aqueles 3 últimos números, eles sempre vão ficar ali nesse ventilador. Em outros ventiladores, ele vai mudar de lugar, mas sempre vai ter. Vai ter sempre esses 3 números. De uma forma ou de outra, sempre tem esses 3 números. É que alguns, às vezes, fica às vezes, um pouco escondido o volume minuto. Mas ele vai estar lá sempre, em algum lugar. Esse ventilador é um Bennett. Ele, na minha opinião, é o melhor ventilador que existe. E ele vai estar com esse F, esse V, tudo marcadinho em cima, né? Isso sempre marcadinho em cima. Nesse ventilador. Tá. E sempre vai estar com esse nome. Pode não estar lá em cima do lado direito. Alguns vão estar embaixo, alguns vão estar na tela, junto com um monte de números. E aí você vai ficar perdida, mas sempre vai ter esse nome. VTE, V total e F total. Frequência total, volume corrente respiratório e volume minuto. Uhum. É isso, esse negócio é meio complicado isso. Esses números, ele vem marcado nele e a gente coloca embaixo ou... Então, vamos lá. Vamos complicar um pouquinho. O que está em cima é o que o paciente está fazendo nesse ventilador. O que Tá, está embaixo é o que eu estou controlando. Eu sei que tem muito número ali e por enquanto não olha isso não. Por tá, enquanto só se preocupa ali para cima e só naquela pontinha ali, dos 3 à direita. sim. Então vamos lá. Frequência respiratória do paciente é o que o paciente está fazendo, vai para cima. Frequência respiratória do paciente, volume corrente e volume minuto. Volume minuto é igual a frequência respiratória vezes o volume corrente. Então, se eu faço. E aqui tem 450, e eu faço 20 vezes, 22 vezes por minuto isso, em um minuto eu vou ter respirado 10 litros. É matemática. Se vocês pegarem aí 458 e multiplicar por 22, vocês vão chegar em 10,7, enfim, algum valor aproximado. Eles dão dessa forma porque às vezes o paciente, sei lá, em um ciclo o paciente faz 300, aí no próximo o paciente faz 400. Então o ventilador ele já soma tudo pra gente do último minuto. 458. Ah, eu sou ruim de conta, viu? Ah, nem pensar que eu faço isso de cabeça. Todo mundo chegou aqui, gente? Deu pra pegar o que são aqueles 3 primeiros números? Vou dar um tempinho. Volume Agora, corrente. em cima é o que o paciente está fazendo. Embaixo é o que eu estou controlando. Por enquanto, a gente ainda não sabe muito bem o que são todos esses números aí. Mas o que eu vou pedir para vocês prestarem atenção é em uma coisa só. Eu vou mudar a ventilação mecânica desse paciente e vou fazer 2 mudanças. Se vocês olharem ali, ó, tem um VC na parte que eu controlo, ali na parte azulzinha. Tem o AC e o VC, viu? Lembra que eu falei que não existe mais modo controlado puro? Existe o modo assisto controlado? Então, o AC ali é de assisto controlado, tá? Ah, o primeiro botão, né, professor? Isso, ali na parte de baixo, em azul já. Tá. Tem um AC, aí tem um F e tem um 22. Vamos tentar entender isso. Assisto controlado, F é de frequência e tem uma frequência de 22 ali, certo? Eu coloquei uma frequência de 22 por minuto. O que significa que se o ventilador perceber que o paciente não respirou a frequência de 22 por minuto, ele vai assumir, ele vai mandar, ele vai controlar. Só que se o paciente quiser do nada respirar, fazer 23, o ventilador permite. Mas 22 por minuto, já vou adiantar que é rápido, é. E se o paciente está respirando tão rápido assim, normalmente ele não vai ter tanto tempo para puxar ar. Então ele precisa estar bem sedado. Mas tá. Então o primeiro ali, AC, assisto controlado. A gente já vai voltar na frequência, tá?
Mas, por enquanto, eu só quero que vocês se lembrem do foco do momento, que é o volume corrente que está entrando no paciente. Então, vamos lá. O segundo botão é VC. Ali, ó. Tá vendo o grandão? Tem o V grandão e o T. 400. Aquilo ali é o volume controlado. Então, nesse momento, eu estou controlando que eu quero mandar 420 ml para dentro do paciente. É como se eu estivesse pegando uma bexiga de 420 ml e assoprando dentro do paciente. E por alguma obra do destino, esse paciente está fazendo 458, mais ou menos. Mas a ideia seria ficar igualzinho. Eu mandar 420 e o paciente receber 420. Deu para entender? Então ali, ó, o V grandão do botão 420 é o que eu estou controlando. Está em modo assisto controlado, ventilando a volume, e eu estou controlando 420 ml. Ali em cima é o que o paciente está fazendo. 458 é o que o paciente está recebendo. É o que o paciente está fazendo, aliás, perdão. Ele recebe 420, mas ele está fazendo 458. E aí vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, mas vai ficar nessa faixa aí. Só isso que eu quero que vocês saibam por enquanto. Tá? Ó, eu vou dar play. Ó, o ar entra 420, mas ele vira 458. Na verdade, só 458, ó. Tá bem acopladinho. Deu pra ver? Os primeiros 10 minutos praticamente nada muda, só a curva mesmo que vai mudando. Sim. Só isso. Só isso que eu quero que vocês saibam. Eu estou mandando 420, o paciente está ventilando 458. É isso que tem que acontecer. Então, 420 deve ser uma paciente de 1,75 m, que foi o que da Jéssica deu ontem. então o que eu mando é 420, mas ele vai fazer 458. Nesse caso, sim. Em outros casos, pode ser que não. Pode dar Às vezes você manda 420 e o pulmão do paciente está mais duro, aí o paciente vai fazer, sei lá, 300. É meio esquisito de entender isso, mas às vezes acontece. Eu acho que eu vou pegar mais na prática, né? Mas eu tenho que aprender antes. O pessoal tá falando que o vídeo não tá abrindo tão bem. Eu vou mandar no Whats esse vídeo. Aí vocês conseguem assistir mais tranquilamente. Deixa eu só ver o número do vídeo. É o vídeo 4. Vídeo 4. Vou mandar o vídeo no Whats, tá? O professor, esse AC, deixa eu ver. A gente coloca também, que é o 22, né? Que vai ter É o a mesmo, frequência. a frequência, é o mesmo lá de cima. Ué, não é volume? O AC é assisto controlado. Aí eu posso controlar com a frequência, é como eu controlo a ventilação, ou eu controlo ele a pressão ou a volume. Nesse caso do vídeo, ele está controlado a volume. Daqui a pouquinho, eu vou mudar ele para pressão, para vocês entenderem o que é ventilar a pressão. Ele muda, tá. E depois, no final, eu vou colocar no modo espontâneo. Eu vou tirar o AC. Eu vou colocar no modo puramente espontâneo. Tá. Camille voltou. Conseguiu, Camille? Ela falou que tava travando para ela. Ela tá aqui no grupo. Uhum, ela saiu e depois falou que ia voltar. Eu tinha uma professora que acho que ela ficava cheia de mim, coitada. Eu fazia tanta pergunta, às vezes eu voltava na mesma pergunta que eu tinha feito. O bom é que isso vai reforçando para quem já entendeu, ou às vezes acha que entendeu e aí vai realmente vendo. Eu sempre acho que quando a gente pergunta demais, o outro aluno quer matar a gente.
Aí tive que baixar no celular. Estava dando erro no computador. O vídeo realmente, pelo Teams, na verdade por qualquer outra plataforma, ele é meio esquisito para passar. Mas se tá abrindo pelo WhatsApp, beleza. Então, ó, nos primeiros 10 segundos do vídeo, o que eu tô fazendo é simplesmente dando play e vocês reparam que o volume corrente ele nem muda, porque o paciente está muito bem acoplado. Tá, esse paciente está ventilando então em volume controlado, e o controlado é a frequência de 22. Então, se o paciente quiser fazer 19, o paciente não vai fazer, ele vai fazer pelo menos 22. Mas se o paciente quiser fazer 23, ele vai fazer. É volume assisto controlado, tá bom? E, aliás, desculpa, é assisto controlado a volume. Então, eu estou ventilando a volume e o paciente consegue fazer o mínimo que eu programei, mas ele consegue fazer mais. Tudo bem? Volume controlado, eu coloco o volume que eu quero e o paciente vai fazer esse volume. Assisto controlada em a volume, é isso? Esse modo que eu estou mostrando, sim. É o ACVC. Ok. Ou ACV, você vai ver de tudo. Assisto controlado a volume controlado. Ou assisto controlado a volume. Ou VCV, em inglês. Aí, quem já está com o vídeo, primeiros 10 segundos, a única coisa que eu faço é ventilar volume. Eu controlo o volume e o paciente faz o volume que eu estou querendo. Depois, eu vou dar play de novo. Eu vou ver só o número aqui. Quem quiser ver no celular é mais fácil. Mas quem conseguir ver aqui no vídeo, então fica um pouco mais tranquilo. Ó, eu vou mudar de assisto controlado para pressão controlada. O vídeo vai dar uma fugida para o lado, mas ele está em pressão controlada. É o número 17 que vai aparecer no lugar do 420 que estava antes. Repara que com pressão controlada de 17 é o número que eu coloquei porque eu imaginei que fosse dar certo e deu. O paciente varia um pouquinho o volume corrente, mas fica de 490 a 500 ml. É de 10 a 25 segundos do vídeo. Depois a gente vai ver todo o vídeo e eu vou narrando para vocês o vídeo. Então vamos lá, o que eu fiz foi, estava ventilando em volume controlado. Estava lá programado 420, não era? E esse 420 viravam 400 e mais ou menos 460 lá para o paciente. O que eu fiz foi mudar para pressão controlada. E aí a pressão controlada de 17 também resulta em mais ou menos 490 a 500 ml de volume corrente. A única diferença que teve foi que o volume minuto subiu um pouquinho. O volume corrente foi de 460 para 500. Só isso. Ixi. 60 para 500. Professor, Pode falar. me perdi um pouco aí. Esse volume corrente, ele vai de 460 para... diminui para 500? Como que ele está aí? Ele aumenta. De 460 para 500, ele aumenta. Como que ele aumentou? Que eu me Então, a perdi. única coisa que eu fiz foi mudar. Nada. Na verdade, eu só mudei de assisto de volume controlado para pressão controlada. Só isso. Mas os números são o mesmo do outro? Então, é só para mostrar que controlando a pressão, eu consigo fazer um volume corrente. Daqui a pouquinho, eu vou aumentar o volume corrente e vou. Aliás, perdão, eu vou aumentar a pressão e vai aumentar o volume corrente. Ah, tá. Obrigada. Só para vocês entenderem o volume e o modo que eu controlo a pressão. E o modo que eu não controlo. Eu vou dar play no vídeo. Quem estiver acompanhando pelo celular, no momento a gente estava em 25 segundos. Agora é o meu vídeo que está travando. Vocês estão me ouvindo, gente?
Sim. Quando eu dou play, repara que eu mudo para o modo espontâneo. Em 27 segundos, o que eu fiz foi passar para o modo espontâneo. Aí, no modo espontâneo, eu coloquei de novo uma nova pressão. Dessa vez eu coloquei em 12. E olha como o ventilador vai mudar a curva. Ele vai mudar de verde para vermelho. Esse é o modo espontâneo. O paciente está respirando por conta própria. Repara que ele está fazendo 19. Ou seja, 18 agora. Enfim, eu coloquei 22, mas o paciente sozinho está fazendo 18. Se eu colocar 22, ele não vai fazer menos do que 22. Mas se o paciente quisesse fazer 23, ele faz. Professor, quando muda a cor do verde para o vermelho, é o que sinaliza que é o comando que o paciente está fazendo diretamente ou não tem nada a ver? Sim, nesse ventilador, sim. Tem Ah. uma outra coisinha, um outro detalhe que mostra que esse paciente está no controle da ventilação. Quando está lá em cima, do lado esquerdo do que o paciente está fazendo, tem um C verde. Repara bem nele. E quando de verdade, eu acho que é melhor vocês olharem pelo celular, porque vai ficar muito lento para vocês acompanharem por aqui. Tá E cortando. quando o tá cortando? Tá cortando. Vamos olhar pelo Vê se- celular enquanto ele explica. Vai pelo celular, Tá. é mais seguro. É melhor no celular. Eu acho que pelo celular fica até mais fácil, porque vai travar menos. Aham. Começa lá em cima do lado esquerdo, tem um C de controlado. Eu começo o vídeo em volume controlado, 420. Repara onde eu vou com a mão. Pode assistir direto agora. Aí eu mudo para pressão controlada. Repara que sumiu aquele 420 e virou 17. E o paciente continua respirando, praticamente sem diferença alguma na ventilação. Aí eu mudo para o modo espontâneo. Eu subo a pressão para 12 e o volume corrente lá em cima de 500, 499, 531. E olha ali como do lado esquerdo apareceu o E vermelho e na curva em vermelho significa que o paciente está entrando. E a frequência no modo espontâneo, repara que ela some. Vamos lá, a gente demora o tempo que vocês quiserem nesse momento. Vamos lá, eu vou narrar o vídeo inteiro sem pausa, tá bom? Pode ir? Pode. Vamos lá. Ó, dá o play. Tá em modo controlado a volume. Repara ali que tem um VC e embaixo do V tem um 420. Eu estou controlando 420. Aí eu passo para pressão controlada. Repara que o VC sumiu para PC e ainda tem a frequência de 22 ali e o paciente continua respirando. E depois eu passo para o modo espontâneo. Repara que depois que eu passar para o modo espontâneo, a frequência ali do lado esquerdo, 22, vai sumir, porque agora o paciente está no modo totalmente espontâneo. E eu mostrei ali que a curvinha começou a ficar vermelha, para sinalizar que o paciente está ventilando por conta própria. Professor, pode levar esses vídeos no estágio? Pode, opa. Ai, muito bom. A nível de curiosidade, o chefe da UTI apareceu atrás de mim depois desse vídeo, eu tomei um puta susto. Nossa! Ele falou, o que você tá vendo? Eu falei, nada, você tá filmando? Mas ele veio muito na surdina. Caramba. Mas pode, gente, não tem problema nenhum, não. Ai. Bem que poderia dar aula para nós, né? Que Poxa, pena. gente, o Rodrigo não tá aqui, né? Ele foi um
Ele tá no curso e eu ia dar aula para ele. Eu dei aula para ele dentro da UTI. Fica mais fácil quando vocês estão brincando com o ventilador. É. A gente põe um pulmãozinho artificial e deixa brincar. Não pode brincar com o paciente. Mas Pode, eu brinquei. Esse daí tava no paciente. Mas eu sei que não ia fazer mal. tá, porque esse aí já não estava mais entre nós, né? Esse paciente em especial estava e passa bem. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi alterar de pressão para volume. Só. Tá. Não fiz mal nenhum, não. Mas obrigada, viu? Imagina. Vale muito. Pessoal, vamos lá. Luiz, Oi. por que sumiu quando você mudou Sumiu o a modo? frequência? Porque eu deixei no modo espontâneo. No Aí, final, eu deixo no modo espontâneo. aí o paciente está entrando, aí você não precisa O dar uma paciente que frequência faz para tudo. ele. Isso. E depois aparece um P, acho que é pressão de suporte. Isso aí. Que é o modo espontâneo. Ah, tá. É isso aí. Quando você coloca em qualquer modo controlado, assisto controlado, você precisa dar uma frequência mínima para o paciente. Mas no modo espontâneo, não. No modo espontâneo, o paciente faz o quanto ele quiser. Vamos ver o vídeo de novo, só que dessa vez eu vou pedir para vocês prestarem atenção lá em cima no que o paciente faz, junto com o que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, o que eu vou pedir para vocês verem é o volume corrente, que é de 458, e em especial a frequência. Então, vamos lá. Começa o vídeo, eu estou ventilando em volume controlado, com 420, e o paciente está fazendo uma frequência de... Eu estou controlando uma frequência de 22, e o paciente está fazendo uma frequência de 22, certo? Deu para me entender? Deu uma Sim. travadinha? Tá. Vamos lá assistir o vídeo de novo, junto? Peraí, a Rosiane. Rô, já conseguiu, Rô? Falou que estava travando. Vamos lá. Estão com o vídeo aí? Estamos. Vai lá. Dá play, mas dessa vez repara no volume corrente do paciente. Tá. Começa o vídeo, eu estou controlando com uma frequência de 22 e o paciente está fazendo 22. Certo. Eu estou controlando um volume de 420 e o paciente está fazendo 458. Aí eu mudo para pressão controlada, mantenho a pressão de 22 e o paciente está fazendo 22. Eu coloquei uma pressão de 17 e o paciente está fazendo 490, 495, 500. Aí eu mudo para o modo espontâneo. A frequência vai desaparecer. Eu coloco uma pressão de suporte de 12. Com a pressão de suporte de 12, o paciente fez 530, mas a frequência respiratória já caiu. De 22 foi para 21, para 20, mas ele está fazendo. O paciente está ventilando. 19. Nossa, é tudo Aí muito... no final eu volto para controlado, mas só a nível de... Antes de acabar o vídeo eu ainda estava em modo espontâneo. Então vamos lá. Quando eu mudo para o modo espontâneo, a frequência some. Então a partir disso, o paciente pode fazer a frequência que ele quiser. Se o paciente quiser fazer 10, ele vai fazer 10. No modo controlado, a gente dá um mínimo para o paciente fazer, que nesse caso é de 22, mas pode ser o quanto eu quiser. Deu para entender? A gente vai controlar, mas no modo espontâneo, o paciente que vai fazer, que vai mandar... Vai fazer a frequência mínima. Isso. Tem alarmes, tá, gente? Tipo, coloquei no modo espontâneo, mas eu não quero que... E se meu paciente, sei lá, morrer daqui a pouco? Não. Você pode pôr no modo espontâneo e colocar um alarme. Do tipo, se o paciente fizer um período de apneia maior do que 20, 30 segundos, o ventilador vai assumir. Mas aí ele vai ficar apitando, olha, seu paciente parou de respirar. Ou então você pode colocar um alarme para, sabe aquele volume minuto de 10? Aí você vai e coloca, eu não quero que você respire menos do que, sei lá, 200 ml de volume corrente e 5 litros por minuto. Aí você põe. Se o paciente fizer menos, o aparelho vai ficar te avisando, seu paciente está respirando menos do que você mandou. Mas, independente dos alarmes, a gente pode, no modo espontâneo, o paciente faz tudo sozinho. Eu lançar pro
Deixa eu mandar o vídeo 5 lá no grupo também. Que máximo essas aulas. Tô amando. Gente. Prática fica 5, deixa eu ver. Oi? É o vídeo 5. Ó, mandei o vídeo 5 no WhatsApp. Eu vou desativar minha câmera. Tá, Eu tô com enquanto má qualidade da rede. E vou tentar dar o play aqui no Teams. E aí, se estiver travando, a gente vai pelo WhatsApp mesmo. Vê se já chegou para todo mundo o vídeo que eu mandei. chegou, tô abrindo. O que eu vou fazer nesse vídeo 5... Deixa eu escrever. Vídeo 5. O que eu vou fazer nesse vídeo 5 é tá em modo pressão controlada. Repara que tem o PC controlar ali a pressão. Ó. Eu vou subir para 29. Olha o volume corrente como ele aumenta. 560. Aí eu diminuo a pressão inspiratória para 13, número aleatório, e o volume corrente vai cair. Olha a curva de pressão e de volume. Caiu para 328. Deu até para ver por aqui a explicação e tudo. Deu para ver pelo Teams? Deu. Conseguiram ver, gente? O que eu mostro no vídeo 5, então, é que aumentando ou diminuindo a pressão, e repara que o gráfico de pressão, ele aumenta. Aumentando a pressão, eu aumento o volume corrente. Diminuindo a pressão, eu diminuo o volume corrente. Simples assim. Vou dar play mais uma vez aqui no Teams. Ó, repara só um pouquinho que está com uma frequência de 24. Ali, ó, o primeiro número da esquerda. O AC está de 24. Porque eu quero que esse paciente faça no mínimo 24 respirações por minuto. É outro paciente, tá? Aí eu aumento para 29. Número aleatório, tá? Aí subiu para 560. Bastante. Aí eu diminuí para 13 e o volume corrente despenca, ele vai lá para baixo. Repara na curva de gráfico. Vai acompanhando tudo que eu vou fazendo. Tranquilo? Deu para entender que aumentar a pressão aumenta o volume corrente? Pode falar, Camille. Luiz, só para tirar uma dúvida, pode ser boba, mas eu fiquei Pode um pouco falar. perdida. No vídeo 4, você está dando uma frequência de 22. Isso. E aí o paciente está fazendo, logo no início, ele está fazendo 458 de volume corrente. Então, isso passando, por exemplo, para o volume minuto. Então, ele está fazendo 458 e 22 vezes em um minuto? Isso. Seria isso? 458 vezes 22. Aí, então, a frequência seria as 22 vezes que ele está fazendo. Isso aí. Aí, se eu colocar uma frequência de 12, então eu vou entender que 12 vezes vai estar entrando aquele volume. Isso aí. Ah, Perfeito. tá. É isso aí. Agora sim. Aquela fórmula de volume minuto é igual a volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, por exemplo, tá? É que nesse caso eu mudei muito, muito, e vocês vão ver que o volume minuto, primeiro ele sobe, porque eu aumentei o volume corrente, e depois ele cai. Mas nesse caso, só da foto aí dos 26 segundos, se eu pegar 328 e multiplicar por 24, tem que dar um valor. Na verdade, numa média do minuto, vai dar 11,4, que é o volume minuto. É isso aí. Não vai dar, caso vocês queiram fazer agora de cabeça, porque eu aumentei muito no começo. Então eu aumentei para 500 no começo. Mas o volume minuto no ventilador, ele acaba te dando uma média aproximada do último minuto. Então, sei lá, se eu respirar 10 vezes com 600 e depois eu respirar só 100, ele vai somar os 600 lá com esse 100 e vai te dar um volume minuto total.
Mas essa é a ideia, pegar o volume, volume corrente e multiplicar pela frequência respiratória. Eu estou no slide 15, no vídeo 5, é isso mesmo? No vídeo 5. Isso. Todo mundo chegou lá? Sim. Boa. Por enquanto, tudo isso que eu estou falando é para mostrar para vocês volume corrente, que é o principal parâmetro que, como físio, a gente controla e cada um tem o seu valor. Cada paciente tem um volume corrente que deve ventilar. Então, duas coisas que nós vimos até agora. Deixa eu ligar minha câmera de volta e vou para a parte teórica de volta. Daqui a pouquinho a gente volta para mais vídeo, tá? A única coisa que eu quero que vocês saibam por enquanto é que eu tenho que mandar volume corrente lá para dentro e que existe o gatilho para começar tudo isso. Se não acontecer nenhum gatilho do paciente puxar, eu tenho que mandar independente disso, no modo assisto controlado, certo? Tá? E eu posso mandar esse ar para dentro do paciente de duas formas diferentes, ou a volume ou a pressão. Se eu controlo o volume, eu sei quanto de volume está entrando. Se eu controlo a pressão, acaba sendo por consequência da pressão. Uma coisa é eu apertar 10 e uma coisa é eu apertar 20. Quando eu aperto 20 ares lá dentro, vai entrar muito mais ar do que se eu estivesse apertando só 10 ares. Deu para entender assim? E, de novo, varia de cada paciente. Às vezes eu posso pegar um pacote de 300 ml de ar e enfiar no paciente que tem um pulmão muito duro. Pode ser que não entre tudo. Ou às vezes eu posso apertar 10 ares lá dentro desse paciente e o pulmão dele ser muito mole e entrar muito, e tá tudo bem. Varia de cada paciente. Mas a ideia, a essência é, eu preciso colocar volume corrente lá dentro. E esse volume corrente tem que ser de 6 a 8 ml por quilo do peso predito, do peso ideal. Não do peso real. Porque se fosse assim, uma pessoa de 200 quilos ia ventilar com 8 litros de volume corrente. Pode falar, Caroline. Vi? Não consegui. Eu vi o Agora. comecinho e o final. E agora sim. Ah, tá. No caso, então, essa pressão controlada que eu estou colocando, então eu vou colocar o número de pressão até chegar meio que próximo ao volume corrente com base naquela conta que a gente faz, né? Isso aí. Deu para entender? Deu para entender. Na verdade, foi muito legal porque o seu áudio deu uma lentificada. Depois correu de uma vez. Mas deu para entender, sim. Tá travando toda hora, mas tá dando para entender. Deu para entender, tranquilo. Mas é isso. Eu acho não, faço a conta. Às vezes tem que achar a altura, tá? Graças a Deus a gente tem pessoa da nutrição que calcula pra gente. Mas às vezes eu Tá. bato o olho e falo, eu acho que você tem 1,70 m. Aí você vai, calcula lá, descobre que 1,70 m, acho que dá 68 quilos. No estágio era muito engraçado essa parte, Luiz, com a Silvia. Ela ficava, quantos você acha que tem esse paciente? E a gente ficava, não sei, 1,68? Não, não parece 1,70? Meu, a pior Nossa. parte era calcular a altura. Mas é isso, é isso. Lá no hospital a gente tem o pessoal da nutrição, e aí eles medem a tíbia, eles fazem umas contas que eu não sei qual é, e dá a altura aproximada, mas dá. Então funciona. Agora, na prática, 1,70? Não, 1,75. Então tá bom, vai. Enfim, a gente calcula mais ou menos no olhômetro. E aí a gente descobre o volume corrente. Deu 74 quilos. Multiplica 74 por 6. Acha o volume corrente, que agora eu fiquei curioso. 74 vezes 6 dá 444. E aí você vai colocando pressão ou tirando pressão até ficar mais ou menos 444. Lembrando, 444 acaba sendo o mínimo, 6 ml por quilo. De 6 a 8. Então você peca um pouquinho mais para cima, então chega no 450, 480, 500, tá tudo bem.
E aí você coloca ou tira a pressão de acordo com o que está acontecendo. Eu vou fazer um assunto agora que é um pouco mais pesado, bem pesado e intenso. Mas eu preciso que vocês saibam. Eu vou fazer uma analogia com a bexiga, porque eu acho que é o que funciona melhor pensando no pulmão, e eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Pensa na bexiga. Eu tenho bexigas que podem ser mais moles, eu tenho bexigas que podem ser mais duras, aquelas que você faz mais força para encher, ou você pode ter aquelas bexigas que já são bem molinhas, que só de você respirar ela já enche. Existem pulmões que são assim, tá? Pulmão de Sara é um pulmão mais cheio de água. É como se você fosse encher literalmente uma bexiga cheia de água. Um pulmão com fibrose é como se você fosse encher uma bexiga que tivesse com uma mão apertando assim. Você tem que fazer muita força para encher essa bexiga. Um pulmão com enfisema, ele é uma bexiga bem mole, bem bexiga mole, sabe? Quando você enche, vazia e ela fica aquele saco murcho. Você nem precisa fazer força para encher. Enfim, tem trilhões de doenças e cada uma delas, das doenças pulmonares, pode deixar seu pulmão de uma forma diferente. E, de repente, se eu colocar 12x, número aleatório que eu pensei agora, se eu colocar 12 no pulmão, pode ser que faça 300. Nesse mesmo pulmão, se amanhã ele tiver com Covid, pode fazer 200. E eu tenho que subir essa pressão de 12 para 16. Para fazer os mesmos 300. Só que aí amanhã, sei lá, tá cheio, tá com Covid no nível muito pesado. E se antes eu estava usando 16, agora eu tenho que usar 25, 24 para fazer os mesmos 300. O problema que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, a gente precisa usar pressões muito altas para fazer um volume corrente adequado para esse paciente. Vamos traduzir isso para um volume controlado agora. E às vezes eu coloco 300 de volume controlado, mas o paciente faz só 200. Aí eu preciso subir para 400 para o paciente fazer os 300 que eu quero. Às vezes, aí o mesmo paciente agora piora. E está fazendo com os 400 que eu estou programando, ele está fazendo 200 de novo. Aí eu preciso subir para um volume controlado de 600 para o paciente fazer 300. Entende que, às vezes, você vai fazer muita força e o paciente não vai receber toda essa força. Então, às vezes, eu mando muita pressão e, às vezes, o paciente não ventila o que eu estou pedindo. Um pulmão saudável, bonito, como o de qualquer um aqui, ou pelo menos a maior parte, vai dar certo. Eu vou mandar 12, 14. Isso pode ser que já seja suficiente para qualquer um aqui nessa sala. Só que numa situação de doença, às vezes você precisa de pressões muito altas para fazer um volume corrente adequado. Repara lá que naqueles vídeos que eu mostrei, a pressão estava de 20, porque são pulmões bem duros. São todos com Covid, tá? Deu para entender? Eu quero que vocês entendam agora que se eu colocar uma pressão, às vezes eu preciso colocar muita pressão para conseguir expandir essa bexiga. Só que, concorda comigo que se eu colocar pressão, ao mesmo tempo eu também estou machucando essa bexiga? E às vezes essa bexiga estoura? Vamos colocar num pulmão? Às vezes eu posso encher... Vamos pensar no pulmão mesmo, vai. O pulmão são várias bexiguinhas, são vários alvéolos. E às vezes os alvéolos de baixo estão cheios de água. Mas os de cima não. Os de cima estão saudáveis. Na hora que eu colocar 14... esses 14 de pressão, eles vão entrar onde tem mais facilidade. Eles não vão entrar lá embaixo, eles vão entrar aqui em cima. Então você vai estar trabalhando com meio pulmão. Aí você vai tentar abrir aquela parte ali de baixo, e aí você vai tentar, até vai conseguir. Só que aí você, para abrir a parte de baixo, precisou colocar, sei lá, 20. Só que o de cima está funcionando bem. Os 20 que vão abrir só um pouquinho lá embaixo, aqui em cima vai abrir muito. Deu para fazer essa analogia? Deu para entender essa parte? Na hora de explicar isso, na sala e lá no estágio, fica mais fácil quando eu uso o exemplo de uma bexiga com água. Imagina que você pegou uma bexiga e colocou lá na torneira e você abriu a torneira com tudo.
Assim que você abre com tudo, a água vai bater com tudo numa parte da bexiga e depois vai começar a se distribuir por toda a bexiga. Mas aquela parte faz até uma barriguinha. É a mesma coisa que acontece no pulmão. Depois, se você desligar a torneira e fechar, ainda vai demorar um tempinho porque a água vai ficar se agitando ali dentro. Mas depois a água vai ficar paradinha. Então, quando você está com a torneira aberta, onde a água bate tem muito mais pressão do que onde a água está só, sabe, depois de bater ali. Depois, quando você fecha a torneira, a pressão meio que se equilibra em toda a torneira. Deu para entender essa parte? A gente só vai dar um nome para essas duas pressões. Assim que eu ligo a torneira, a água está batendo, aquilo ali eu chamo de pressão de pico, que é a pressão máxima que o ar vai causar dentro de um pulmão. Depois, quando o ar já entrou no pulmão, quando eu paro de colocar ar lá dentro, o ar se distribui por igual por todo o pulmão. Onde está mais aberto, acaba fechando, e onde está mais fechado, acaba abrindo. O ar se distribui por igual, é o que eu chamo de pressão de platô. Simples assim. Pressão de pico machuca, porque na hora que eu ligar aquela torneira, eu posso rasgar a bexiga e estourar a bexiga completamente. Pressão de platô machuca, porque se eu colocar, sei lá, muito mais água do que a bexiga comporta, na hora que eu fechar ali e dar um nozinho, a bexiga pode furar e estourar. Então, as duas pressões são perigosas, tanto a de pico quanto a de platô. Só que, dessa vez, a gente está falando de um pulmão. E a pressão de pico, onde que vai ter mais resistência assim que o ar entra? É na traqueia, é na carina, é no tubo, é na traqueia, na carina, naquela parte ainda na bifurcação dos pulmões, e naquela parte ali tem cartilagem. Então é uma parte que aguenta a porrada. Quando você puxa o ar forte, ele entra com pressão. Ele faz uma pressão de pico muito alta. Só que lá no alvéolo não vai chegar essa pressão, porque o pulmão vai distribuindo, vai dividindo, vai, enfim. Lá no alvéolo vai chegar um ar quase parado. Lá no alvéolo vai chegar o ar quando já está com uma pressão de platô. O ar bateu aquele pico, mas lá dentro ele já está chegando mais suavinho. Entende? É como se eu, dessa vez, ligasse a torneira com tudo, mas ficasse com a mão para segurar aquela porrada. Vai ter porrada na bexiga. Só que eu tô com a mão. Então não vai estourar muito, não. Não vai machucar tanto a bexiga. Mas lá embaixo, aí sim, a pressão vai se distribuir e a pressão de platô que pode causar problema ali embaixo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe pressão de pico e ela é perigosa, mas a pressão de platô é realmente a pressão que a gente tem que se preocupar. Agora dá um tempo, mandem as perguntas. Quem não entendeu, levanta a mão. Eu repito de novo que eu vi que o Leandro saiu da sala e entrou logo depois. Deu para entender? Mesmo? Ufa, obrigado, Camila. Então, a pressão de pico seria a que vai entrar ali com tudo, e ela se transforma em pressão de platô. Isso. Seria isso. Isso aí. Conforme o ar vai se equilibrando, vai se acomodando dentro de todo o pulmão, é a pressão de platô. Mas assim que entra, ele faz a pressão de pico, que tá entrando com tudo. Aquela porrada. Aí depois Entendi. ele se acomoda e aí fica bonitinho. Então, um paciente, por exemplo, que precisa de expansão torácica, a gente precisaria colocar uma pressão de pico maior para na hora que entrar, por exemplo, já dar uma expandida? A gente não poderia dar uma pressão de pico, mas a gente teria que usar uma pressão de platô mais alta. Para que quando o ar entre e se acomode lá dentro, ele consiga recrutar mais alvéolo, que está fechado por algum motivo. Entendi. A pressão de pico, quer ver um exemplo bem legal? A gente vai ver em algumas doenças, mas na asma, o paciente asmático ele vai ter toda a traqueia dele, todo o caminho do ar até o pulmão mais fechado.
Como ele vai estar mais fechado, a pressão de pico vai estar lá em cima. Mas o alvéolo dele está saudável. Então a pressão de platô, normal. Ao contrário, por exemplo, um paciente com... deixa eu pensar. Vou colocar num caso bem extremo, tá? Mas acontece. Paciente queimado, por exemplo. Na hora que ele inala o ar quente, ele queima o caminho, e aí o caminho meio que pode dar uma lacerada, uma abertura, assim. Ele dá uma brida. Não queria falar a palavra brida, mas ele dá. Aí lá dentro pode virar uma pneumonia, e lá dentro ficar um pouco mais rígido. Então a pressão de pico dele vai ser baixa, mas a pressão de platô, por conta do alvéolo, vai ser maior, porque está tudo rígido lá embaixo. É só um exemplo bem extremo para vocês conseguirem entender. Então a pressão de pico é a do caminho. A pressão de platô reflete a pressão do alvéolo. Eu posso chamar a pressão de platô de pressão alveolar. E eu posso chamar a pressão de pico de pressão de via aérea. Professor, Oi. a Rosiane pediu para repetir, pedi para o senhor repetir. Agora eu perguntei para ela qual parte. Eu não entendi o que era para o senhor repetir. Eu acho que ela não está Então conseguindo. vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar já para vocês verem esse gráfico aí que eu coloquei no slide. Tá. Ah, o platô, ela pediu para repetir, fazendo favor. Repara. Dá uma olhada. Esse é o gráfico de pressão, que ontem o Leandro ainda perguntou por que ele não zera. Olha ali a resposta do lado esquerdo, por causa da PIP. A PIP é uma pressão que vai ficar o tempo inteiro lá dentro. A gente vai ver a PIP agora. Mas segura um pouquinho a PIP. Aqui, isso é uma curva de pressão. Assim que o ar entra, independente da forma que você está colocando esse ar lá dentro, seja por volume controlado ou seja por pressão controlada, vai causar uma pressão lá dentro, certo? E vai subir a pressão. Assim que atinge o ápice ali, ó, é a pressão de pico. Bateu, o ar entrou com tudo. Aí depois que o ar já entrou, ele dá uma acomodada. É a pressão de platô. Então o ar, por exemplo, nesse caso, ele está entrando com 40 e se acomodando para 30. Depois o paciente solta, as duas pressões saem. A gente pode chamar a pressão de pico de pressão de via aérea, porque é a pressão que está entrando com tudo e batendo em tudo. Batendo em cartilagem, boca, nariz, no caso do paciente entubado, no tubo, na traqueia do paciente, na carina. E a pressão alveolar, a pressão de platô, perdão, como pressão alveolar. Repara que ela sempre vai ser menor, a porrada maior vai ficar aqui em cima. Se eu fosse encher uma bexiga de água, seria na minha mão segurando a água para a água não bater com tudo no fundo da bexiga e estourar a bexiga. É exatamente para isso que serve, os anéis da cartilagem, para não estourar a bexiga. Porém, às vezes você tem um pulmão que está muito rígido. Uma fibrose pulmonar junto com o Covid, junto com um monte de pneumonias. E às vezes o mínimo de fiozinho de ar que você está colocando lá dentro já pode estourar tudo. Então é bem complicado. Se vocês quiserem anotar em números, pressão de pico de 45 e pressão de platô de 35 são os limites. A pica é 45, a platô 35, certo? Isso, certo. Obrigada. A Rô falou que entendeu. Me agradece. Imagina, tamo junto. A pressão de platô, então, é a pressão do ar, no caso, quando o ar se acomoda dentro da caixa torácica. É como se eu tivesse aberto a torneira lá da bexiga, a água tá se mexendo todinha ali dentro, bagunçando tudo, fazendo aquela barriguinha embaixo. Aí você fecha e deixa a bexiguinha parada um pouquinho. Aí quando a bexiga para, aquela pressão é a pressão de platô. Pico, faz o pico. Platô, se acomodou.
Se eu perguntar agora para vocês como que eu calculo a pressão de platô, vocês conseguem me explicar? Provavelmente não, eu também ia... A de pico dá para medir. É só olhar no gráfico, no ventilador. Eu vou voltar, dá para vocês verem que dá para ver. Mas a de platô não dá para ver. Tem uma forma só de ver a pressão de platô. E eu vou fazer para vocês verem e vocês me respondam que eu faço para medir isso. Ó. Puxou. Deu pra ver o que eu fiz? Ó, puxei o ar. Certo. Puxou, estabilizou e soltou. Esse estabilizar. Eu segurei a respiração com o ar lá dentro. Ai, tô aprendendo. É você colocar a bexiguinha ali, ligar a torneira com tudo. Numa respiração normal, você coloca a água lá dentro, solta e já tira a água. É fazer isso. Puxou, estabiliza e solta. Mas para medir o quanto fica de pressão platô, eu preciso fazer uma pausa. Essa pausa é na inspiração. Então chama pausa ins. Bum! Valeu. Eu vou voltar no vídeo. Deixa eu ver o vídeo que dá para ver. Eu tô no slide 13. Vocês estão comigo? Agora sim. No vídeo 4. Para quem estiver vendo depois ou quiser ver pelo WhatsApp. Eu não dei play no vídeo. Eu só quero que vocês vejam duas informações. Ali em cima, do lado esquerdo, vocês estão vendo PIC 32? P17. 32, o primeiro número ali, ó. Sim. Pressão PIC. É o primeiro. Adivinha do que é esse PIC? É do pico lá de cima. Não, peraí, do 40. É do pico. É do pico. Ué, mas ele tinha que dar 40? Porque tá dando No máximo 40. no Acima máximo. de 40 ele estoura pulmão. Até 40 tá tudo bem. Deixa eu pôr Até aqui. 45, tá? Tá. E aí, eu vou dar play para vocês verem que conforme eu vou mudando o volume controlado, a pressão controlada, a pressão de suporte, enfim, conforme eu vou fazendo graça, a pressão de pico ela vai se alterando. Tem um alarme para isso também, tá? Se você quiser, sei lá, eu sou cabeçudo e aumentei muito a pressão e aí estourou o pulmão. Não, não vai estourar o pulmão. O ventilador não vai deixar. Ele já vem com uma programação pré-organizada que eu posso mudar depois, mas ele já tem uma configuração para não deixar você fazer cagada. Legal. Tá? Ó, eu vou dar play no vídeo 4, então. Repara que conforme eu vou mudando a pressão, o volume e tudo mais, a pressão de pico ela vai se alterando. No começo não muito, porque eu estou em volume controlado, quase não muda muita coisa. O cabeçudo do Luiz tirou. Boa. Ó, caiu para 29. Nossa, tá bonitinho. Passei para pressão de suporte. Acho que agora vai mudar um pouco mais. A pressão de pico tá em 29, tá? 24. Boa, ficou em 24. O que dá para perceber é, volume controlado causou uma pressão de pico muito mais alta do que pressão controlada. E o modo espontâneo causou menos pressão ainda do que a pressão controlada. Vamos entender isso. Quando eu controlo o volume que eu estou colocando lá dentro, isso está causando muito mais pressão do que quando eu controlo a pressão que estou colocando lá dentro. Só mudei o que compliquei com uma coisa simples. Mas vocês conseguiram entender isso? Tá, professor, mas a hora que eu vou pôr o volume, eu posso pôr de 22 para cima? Tem um total que eu posso começar a colocar? De volume, ou quer dizer, quando eu controlo a pressão ou quando eu controlo o volume de 22? Você liga quando eu controlo a pressão? Na parte do pico, que é até 40. Isso, 45. 45,
Isso. Aí eu posso colocar o quanto couber dentro desses 45. Vamos complicar. O porquê que eu quero que vocês saibam disso? Porque às vezes, por exemplo, o paciente eu estou colocando 10. O paciente está saudável, está respirando bem, está tudo bem. Aí o Covid dele começou a piorar. Aí eu precisei subir para 20, para ele fazer o volume corrente dele. Aí o pulmão dele piorou mais ainda. Aí eu preciso agora subir para 30. Aí a gente está começando a ficar preocupado. Vamos supor agora que eu precisei subir para 40 de pressão para ele fazer o mesmo volume corrente. O problema disso é que agora começou a machucar. Para fazer um volume corrente baixo, normal, eu precisei subir muito a pressão. Deu para entender? Então eu preciso fazer 400. Deixa aqui. Para fazer 400, eu colocava 10 e fazia. Agora eu estou precisando colocar 12. Agora eu estou precisando colocar 20. Agora eu estou precisando colocar 40. Tá muito grande a pressão que eu estou precisando colocar para fazer isso, porque o pulmão dele tá muito duro. O problema é que tá bom, ele tá machucado, ele tá com Covid, mas eu vou colocar muita pressão, vai machucar mais ainda. Conseguiram entender? Luiz, Nesse caso, eu não... Desculpa, cara. Pode falar. você pode só me tirar uma dúvida, no caso? Claro. Então, no caso, a pressão, tanto de pico quanto a de platô, assim, entre aspas, ela é uma consequência da pressão que a gente está colocando pro paciente ou do volume corrente, independente do caso que a gente for colocar. Isso aí. Exatamente. Tá. Obrigada. Acaba sendo consequência do que eu tô colocando. Não é um volume, não é uma coisa que eu posso controlar diretamente, mas eu controlo indiretamente alterando o volume que eu tô colocando lá dentro. Tá bom, obrigada. Imagina. Vocês conseguem pensar numa solução para isso? Vou dar o problema, tá? Deixa eu pensar. Vamos supor que eu preciso fazer 10 de volume, 10 por minuto. E desses 10, eu posso colocar 10 de um? Preciso fazer 10 minutos, 10 volume, 10 litros por minuto. Eu posso colocar 10 com 1, concorda? Só que se eu estou colocando 10 de 1 e não está dando, eu posso colocar agora 20 de meio? Vamos lá. Sabe a fórmula do volume corrente vezes a frequência, que é igual ao volume minuto? Eu preciso colocar um volume minuto de 10 litros por minuto. 10 litros por minuto são 10.000 ml. 10.000 ml, vamos lá para a calculadora. 10.000 ml. Se eu dividir por 10, eu vou ter 10 de 1.000. Numa frequência de 10 vezes por minuto, colocando 1.000, eu vou ter 10.000 no final. Certo? É igual uma compra. Eu posso parcelar em 10 vezes, eu posso parcelar em 20 vezes, eu posso parcelar em 30 vezes. Quanto mais parcelas eu tiver, menos valor eu vou ter em cada parcela. É isso. Deu para entender? Quanto mais parcela vai ter... Isso. Eu preciso ter um volume minuto de 10. Eu posso dividir isso em 10, eu posso dividir isso em 20, mas em 1 minuto eu preciso atingir 10 litros. Como eu vou fazer isso? Aí é com você. Você vai pela frequência que você está dando, certo? Aliás, perdão, vamos lá, ó. Eu sei que eu dei uma confundida agora, eu sei. Essa parte é meio difícil mesmo. E, na verdade, essa parte nem pós-graduando às vezes entende, que é o que mais me dá dor de cabeça no hospital. Vamos lá. Ó, vamos colocar em valores. Esse paciente, ele precisa ventilar 8.000 ml por minuto. 8.000. Escreve aí, 8.000, no papelzinho de vocês. 8.000. Então, é a mesma coisa que eu ter comprado um objeto que custa 8.000 reais. Eu posso parcelar esses 8.000? Vamos lá, peraí que a calculadora está aqui.
8.000 ml, tá? Eu posso dividir isso em 14 de 571. Então, eu vou ter uma frequência respiratória de 14 e um volume corrente de 471. 571, desculpa. Porque 571 vezes 14 vai dar 8.000. Eu posso pegar esses mesmos... Então, vamos lá. Vamos colocar, deixa só nisso, tá? 571. Eu estou colocando 571. Só que para colocar 571, eu estou usando uma pressão de, sei lá, de 40. Tá muito alto. Eu posso usar uma pressão menor. Só que aí eu vou ter um volume corrente menor. Se eu dividir em 14... Oi, pode falar. Então, vai dar 8.000, mas vamos supor, 7.994. Aí a gente pode arredondar ou não? Pode. 4 ml no minuto não é nada. Ah, então tá, obrigada. Então, ó, agora, vamos lá. Lembra que a pressão estava estourando, estava muito alta a pressão. Eu preciso diminuir essa pressão. Só que por consequência de diminuir a pressão, eu também vou diminuir o volume corrente. Então, em vez de pagar 8.000 em 14 parcelas, eu vou pagar agora em 28 parcelas. Dá 286. Então, vamos lá. Agora, eu vou ter 28 parcelas de 276. Poxa, se com 40 eu estava fazendo uma pressão, estava estourando o pulmão, mas eu estava fazendo 571, se eu diminuir a pressão, eu também vou diminuir o volume corrente. Só que aí eu tenho que aumentar a frequência respiratória para compensar, para manter o mesmo volume minuto. Resumindo, eu posso respirar uma vez fundo ou 2 vezes mais ou menos fundo. Ou 4 vezes bem rápido e curto. Deu para entender? Quando eu respiro rápido, eu não faço uma pressão tão alta. Quando eu respiro fundo e devagar, eu preciso fazer uma pressão muito alta. Só que pressão machuca, pressão estoura pulmão. Frequência respiratória não machuca tanto. Então, às vezes, por conta de uma pressão muito alta, eu tenho que diminuir, para manter o mesmo volume corrente, eu preciso às vezes usar uma pressão muito alta. E eu não posso diminuir o volume corrente? Posso, só que eu vou ter que colocar no volume minuto, porque senão o paciente não vai estar ventilando o suficiente para manter ele vivo. Podem perguntar. Quer que eu explique de novo? Luiz, Oi. então aumentando, por exemplo, essa frequência respiratória para ele ir mais devagar, não exigiria tanto, por exemplo, do paciente, porque diminuiria a pressão também. Isso aí. Essa é a ideia. Diminuir a pressão, mas para diminuir a pressão, eu não posso só diminuir o volume corrente, senão ele não vai estar respirando o suficiente para ele. Então eu preciso colocar mais frequência. É como se ficasse caro demais para ele pagar uma parcela de 571. Então eu dividi em 28 parcelas agora e aí ele consegue pagar mais fácil. É Nessa, por exemplo, literalmente isso. colocando em 28 a frequência respiratória, Isso. seria mais ou menos quanto de pressão que ele estaria fazendo? Vamos colocar em números. Se com 20, por exemplo, tá? Não, deixa os 40, que 40 machuca o pulmão. Se com 40 ele estava fazendo 571, na mesma proporção, com 20 ele vai fazer 200 e... Quanto que eu falei que é a metade? Quanto que está de volume corrente com 28? 276. Com 20 ele vai fazer 276. E eu posso esperar que com 10 ele também vai fazer a metade desse volume. Mas aí eu vou ter que jogar 40 de frequência respiratória. Entende? É um joguinho. Eu preciso manter os 8.000 lá no final. Como? Aí é com cada paciente vai me permitir. Eu posso colocar uma frequência baixa, mas um volume corrente mais alto. Ou eu posso colocar um volume corrente mais baixo, mas com uma frequência respiratória mais alta.
Vocês ficam em silêncio, me dá uma agonia. Então, a pressão ela é inversamente proporcional à frequência inspiratória. Quando eu aumento uma, a outra vai diminuindo. Se você diminuir a pressão inspiratória também, sim. Sim. Entendeu? Eu acho que o modelo mais fácil de entender isso, tudo que eu falei, é: eu posso respirar uma vez fundo. Melhor, eu posso respirar uma vez com 1 litro, ou 2 vezes de 500 ml, ou 4 vezes de 250, ou 8 vezes de 125. Posso. Não deveria, porque frequência demais também pode machucar depois, mas é melhor do que pressão demais. Nossa, deu até tontura agora. Não faz eu respirar fundo não, gente. E aí? Eu vou complicar? Ó que eu vou, hein? Calma que a gente voltando, depois a gente se entende melhor. Eu vou complicar isso aí, hein? Vocês querem fazer uma pausa? Vocês querem respirar, comer? Eu vou dar só mais uma informação. Aí quando a gente voltar do intervalo, a gente volta um pouquinho e segue mais uns 2 passos na frente. Então a gente volta uns 2 e segue em frente, tá? Vamos lá. Ó, eu vou falar de novo do Leandro ontem, porque ele mandou muito bem quando ele reparou que a curva de pressão nunca zera. Porque sempre tem, na verdade a gente agora respirando, sempre tem um volume que fica preso dentro do pulmão, que é o volume residual. Eu nunca consigo colocar todo o ar para fora, porque se eu colocasse todo o ar para fora, o pulmão todo fechava. A gente chama isso de volume residual, mas pensa que é o seguinte: quando você puxa o ar e você solta, por mais que sua caixa torácica aperte, sempre vai ter espaço ali dentro. Não existe uma pressão que fica ali dentro, tá? Só existe a pressão daqui de fora é igual à pressão de dentro. Entende? É como se eu tivesse simplesmente uma caixa com a tampa aberta e é isso que acontece com o seu pulmão quando você coloca todo o ar para fora. Tem uma hora que tudo fica igual, não tem fluxo. Na ventilação mecânica, eu não tenho como fazer isso de uma forma fisiológica, porque o ventilador vai acabar colocando para fora ou para dentro em pressão, não tem como manter uma pressão mínima ali dentro. Na verdade tem, é isso que a gente chama de PIP. PIP, então, é uma pressão que fica dentro do pulmão, mesmo quando todo o ar já saiu. Isso serve para o pulmão não fechar. Só que, para complicar, ela é uma pressão. E ela também é colocada na soma desses 45. Eu posso atingir 45. Se eu vou colocar 10 de PIP e 35 de pressão inspiratória, aí é comigo. Eu posso colocar 35 de PIP e aí eu só vou ter mais 10 para pressão inspiratória. Se vocês repararem lá naquele vídeo que eu mandei, tá escrito, na hora que eu aumento a pressão inspiratória, tá escrito PCV acima da PIP. E eu também posso controlar a PIP, ok, mas daqui a pouco a gente vê isso. Mas a PIP, então, é uma pressão que se soma à pressão que você está mandando para dentro. Vamos colocar isso na prática. Lembra que eu falei que eu posso mandar, sei lá, 12 para o paciente? E esses 12 virarem volume corrente de, sei lá, 300? Esses 12, eles têm que ser somados com a PIP. Então, se for 12 com uma PIP de 5, na verdade eu estou mandando 17. Se for 12 com uma PIP de 10, na verdade eu estou mandando 22. O que eu quero que vocês saibam é que a PIP, ela também é uma pressão e ela também deve ser considerada na soma para atingir esses 45. O ventilador já dá isso pra gente, não se preocupem em somar isso não. Eu vou voltar lá no slide, no vídeo 13.
Eu vou dar play. Repara nesse vídeo, duas coisinhas. Tá todo mundo no slide 13? O slide 13 é o vídeo 4. Isso. Repara ali do lado direito, PIP, bem grande, 10. Mais a pressão controlada de 17 ali. Tá vendo? PC 17. Então eu posso esperar que esse sistema todo tá com uma pressão de 27. Vamos lá, eu vou dar play para vocês verem na prática. Ó, PIP de 10, ali em cima tá marcando pico de 32. Como está em volume controlado, significa que esses 420 ml para entrar estão causando uma pressão de 22. Vamos lá, ó, passei para 17 com uma PIP de 10. Quanto que dá 17 mais 10? Eu pausei o vídeo em 19 segundos. 17 mais 10, 27. Eu tava falando sozinho. 27. Tá, 17 mais 10, 27. Tá marcando pico de 29. Por que 10 mais 17 tá marcando 29? Por conta da resistência da via aérea, lembra? É a pressão de pico. Se eu medir a pressão de platô desse paciente, eu vou encontrar a pressão de 27. Ou até um pouquinho menos às vezes, mas sim, Mas aí eu vou encontrar essa pressão. a máquina colocou, você colocou uma máquina, foi ajeitou, ajustou no outro? A máquina vai te dar essa resposta. Tá. Lembrando que o pico eu não posso passar de 45. Então, se eu precisasse subir mais essa PIP, eu perderia um pouquinho do quanto eu posso aumentar da pressão inspiratória. Vou dar play. Só para ver se muda. Não, ele fica 29. Esse paciente está ventilando muito bem. Aí eu mudo para o modo espontâneo. A pressão de pico cai mais ainda, porque aí o paciente consegue puxar de uma forma mais suave. Olha a pressão. É que não tá dando para ver muito bem, mas se eu desse um zoom ali na pressão na curva de pressão, daria para perceber que ela cai um pouquinho. Ela fica mais suave. Só mais um vídeo, só mais um, prometo. Tá, então esquece esse slide, o slide 17, eu só tô falando o que é o que é a PIP. Vamos lá pro vídeo 6. Ó. Todo mundo já tá vendo o vídeo 19, o slide 19? Então bora. Ó, vou dar play. A PIP está em 10. Eu vou diminuir a PIP para 5 e olha a curva da pressão. Reparou como ela caiu? Ela desce o nível, se aproximando ali do zero. Aí eu vou subir de novo a PIP para 10. E aí ela sobe de novo, olha lá. Deu para ver como o gráfico de pressão ele sobe um pouquinho? Vou mostrar mais uma coisa de novo nesse vídeo. Repara agora lá na pressão de pico. Não sei se vai dar para ver, ó. Tá de 31 com uma PIP de 10. Se eu diminuir 5, 31 menos 5, 26. Oh! Reparou que a pressão de pico foi para 26? Lembra qual que é a pressão de pico no ventilador? É o primeiro número lá da esquerda para a direita. Tava de 31 porque estava com uma PIP de 10. Quando eu diminuí a PIP em 5 pontos, ele também diminuiu 5 pontos. 31 menos 5, 26. Ou eu sou muito bom em explicar PIP, ou vocês não entenderam nada. Não, professor, não é por nada, é que é bem trabalhoso. Demais. Tem colega meu que ainda não entendeu que se você colocar PIP, você vai estourar a pressão do paciente e o pulmão dele. E eu achava que eu tinha entendido tudo na sala de aula quando
A professora explicou. Deixa eu já mandar o vídeo 6 lá no grupo, que é o da PIP. Nossa, agora que eu tô vendo que eu não entendi nada quando o tempo que eu tava na sala de aula. Caramba. Vou dar play de novo no vídeo do slide 19. Uhum. PIP de 10, pico de 31. Desculpa. PIP de 10, pico de 31. Eu vou abaixar a PIP para 5. A curva vai cair e a pressão de pico vai cair também. Fez sentido, pessoal? Só para vocês verem uma coisa também. Tá com uma pressão controlada de 20 e uma PIP de 10. 20 mais 10, 30. A pressão de pico está de 31. Esse 1 ponto é por conta da via aérea, por conta do tubo, por conta de secreção, do filtro, enfim. Tudo bem, tá tudo certo. Se eu desse pra... Oi, pode falar. Então, se eu aumentar a PIP, por exemplo, eu estou aumentando a pressão e eu vou aumentar o volume que vai entrar para esse paciente. Aumentando a PIP, não. Aumentando a PIP, você só vai aumentar o volume que vai ficar preso lá dentro. Para aumentar o volume que vai entrar e sair, aí você precisa aumentar a pressão inspiratória. E a gente vai falar já já sobre PIP, mas eu vou falar para vocês que PIP de 10 é muito, 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 muito alta. Para aumentar o volume, a gente teria que aumentar a pressão inspiratória. A única coisa que a PIP faz é aumentar a pressão que fica presa lá dentro do alvéolo. Pensando assim, concorda que a PIP aumenta então a pressão de platô? Eu estou deixando um minuto de silêncio para ver se vocês estão bem. Aumentando o PIB, aumenta a pressão de platô. Falando em silêncio, quem vai estar comigo na aula de semana que vem? Aí. Sou eu, né? Deixa eu ver. Eu acho que é, tomara que seja. Eu acho que sou eu. Tem mais alguém? Cadê as meninas? Você, a Fabiana, a Camille. Dos que estão aqui agora. Leandro está digitando. Tô, gente, sentindo falta da Jéssica. Jéssica deve estar babando. Não, hoje é o dia da prova da Jéssica. Desejem sorte para Jéssica. Jéssica, se você está ouvindo isso depois, boa sorte. Boa sorte, é. A Lindinalva deve estar babando, porque até agora não levantou. Leandro, se você quiser ligar o áudio, pode ligar. Só tá a gente aqui. Você tá digitando, tá dando dose, tá há muito tempo digitando. Professor. Oi. Posso perguntar de novo? Lógico. Bora. Esse PIP é a pressão que ele fica dentro do quê? Do pulmão, certo? Isso. Tá, mas tem alguma coisa que você falou antes que eu não consegui anotar. É a pressão que fica dentro do pulmão, mesmo no final da expiração. Ah, obrigada. Então, puxei o ar, soltei todo o ar. Soltando todo o ar, ainda assim vai ficar preso uma pressão lá dentro que a gente chama de PIP. Valeu. Na hora que a gente voltar do lanchinho, a gente volta a discutir sobre PIP mesmo. Tá. O Leandro falou uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo, é verdade. Daqui a pouco eu falo sobre tempo ex, tá, Leandro? Mas, por enquanto, presta atenção rapidão aqui no meu tórax. Se eu respirar rápido,
no ventilador, às vezes pode acontecer uma coisa que é horrível, que é você começar a puxar o ar antes de dar tempo de todo o ar sair. Então é isso aqui, ó. Não dá tempo do ar sair e já tem mais ar entrando. O ar começa a ficar preso dentro do pulmão. Só que esse ar não foi o que você programou. É o que a gente chama de auto-PIP. É uma PIP que não fui eu que coloquei. Apareceu porque o paciente não conseguiu soltar todo o ar. Como medir? Você pode simplesmente apertar. Lembra que eu falei que tinha um botão no ventilador que chama pausa ins? Que ele faz isso aqui, ó. Para você medir a pressão que fica de platô? Também tem um botão no ventilador que chama pausa ex. E aí é você fazer uma pausa quando o paciente já está soltando o ar. Aí você faz isso, ó. Aí você pode medir quanto ficou de pressão lá dentro do paciente. Em especial, nesse ventilador, e se você reparar, tá todo mundo com o vídeo pausado em 31 segundos? Como Se vocês repararem, a curva, ela tá muito torta, tá vendo? Não tá bonitinha e simétrica, porque o paciente ainda tá ventilando, entrando um pouquinho na ventilação. Então, às vezes o paciente está soltando o ar, mas às vezes o paciente dá um reflexo de puxar o ar. E aí vai ficando um pouquinho preso lá dentro. E esse ventilador, ele tem lá em cima aquela primeira linha, que mostra tudo que o paciente está fazendo. E embaixo o que eu estou oferecendo. Repara que eu estou oferecendo uma PIP de 10. Mas lá em cima está marcando 12. O que significa que eu estou controlando 10, mas tem 12 lá dentro. O que significa que esse paciente está com 2 de auto-PIP. Tem que se tomar cuidado, porque é pressão que está ficando presa lá dentro e às vezes o ventilador não está nem medindo. E 2 pontinhos podem parecer pouco, mas lembra que vocês têm 45 para trabalhar. E se ficando 2 presos, agora você tem 43. E eu já vou dizer que até 4 tá ok. Agora, acima de 5, 6, sei lá, isso já se torna um problema bem importante. Que é um paciente que às vezes não solta todo o ar fácil, DPOC. A gente vai ver. Você coloca o ar, só que demora muito tempo para o paciente soltar o ar. Ele puxa o ar e fica. Só que se eu não considero isso na hora de colocar a ventilação mecânica, o paciente vai fazer isso. Com o DPOC é. Aí ele começa a respirar já com o pulmão cheio de ar. E adivinha? Estoura, porque tá com muita pressão. Pulmão estourado é pneumotórax mesmo, tá? Ele fura literalmente. Agora, a parte de tempo ins e tempo ex, deixa para depois que a gente comer, pelo amor de Deus. Senão vocês vão ficar doidinhos. Mas sim, a gente consegue controlar o tempo ex. Eu posso fazer o paciente puxar de uma vez e soltar por mais tempo. Beleza? Vão comer que vocês estão demais já. Aí, na hora que a gente voltar, a gente conversa sobre PIP e segue em frente. Fechou? Show. Vou comer alguma coisa. Bora. Hoje eu também tô com fome. Pessoal, se tiver dúvida e já quiser escrever ali ou quiser anotar e, enfim, para depois tirar comigo, à vontade, tá bom? Até já.